Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Gabaritando Código de Ética, Código de Ética para o Agente Público de Minas Gerais. Se você não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e nós vamos realmente gabaritar essa matéria. Confia em mim? Então vem comigo, a gente vai ter a parte teórica da matéria e também resolução de questões para que você realmente fique craque. E é assim exatamente que nós vamos fazer, eu quero até mostrar aqui para vocês, olha só. Então, gabaritando o Código de Ética, o decreto 46.644 de 2014, teoria e questões comentadas, tá certo? Então, como que nós vamos fazer no decorrer das nossas aulas? Eu vou trazer para você o conceito, a teoria e no final de cada aula vou resolver questões, tudo bem? Para quê? Para que você realmente consiga fixar a informação, consiga memorizar tudo que nós tratamos durante determinada aula. E aqui vai ser da seguinte maneira, tá? Nós vamos separar aqui os assuntos. Então eu não vou, por exemplo, fazer uma aula extensa para você não. Vai ser tudo separado por assunto para que você realmente tenha condições de dominar cada parte aí do Código de Ética. Beleza? Show de bola? Então bora lá, né, pessoal? Vamos começar então esse estudo a respeito do Código de Ética. Bom, a primeira coisa que a gente precisa observar e visualizar aqui, ó, é o seguinte. O decreto 46.644 de 2014, ele dispõe sobre o Código de Conduta Ética do Agente Público e também da Alta Administração Federal. Caramba, prof, o que isso significa então? Nós temos duas coisas aí inseridas no mesmo documento. Basicamente é isso mesmo que acontece, tá, pessoal? Boa parte dos códigos aí de ética, eles separam código de ética para agente público, código de ética ou código de conduta para a alta administração federal. E por que normalmente é separado? Porque, na verdade, o que eu vou cobrar de um agente público é diferente da cobrança que vai acontecer com o pessoal da alta administração federal. Se você não entendeu isso ainda, eu vou colocar aqui no quadro e você com certeza absoluta vai compreender melhor. É o seguinte, ó, na administração pública, nós temos, na verdade, 3 níveis, certo? Ó, 3 níveis aqui que a gente pode observar. Nós temos aqui o nível estratégico das organizações, certo? O nível tático das organizações e o nível operacional, beleza? Bom, quem está no nível operacional acaba fazendo serviços, né, realizando tarefas. Então, o pessoal daqui, ó, realiza tarefas. Já o pessoal do nível tático gerencia. Ok? E o pessoal aqui do nível estratégico é a cúpula da organização, que é mais conceitual, precisa ter inclusive habilidades conceituais, ou seja, habilidades aí mais voltadas à parte de você ter o conhecimento, né, de fatores internos, fatores externos, a cúpula, o alto escalão. O tático, como eu falei, vai gerenciar departamentos, setores, equipes de trabalho. O operacional, mais voltado à realização de tarefas, tá? Quando a gente observa aqui que dispõe sobre o Código de Ética do Agente Público, a gente pode entender que é voltado mais para o pessoal aí operacional, o pessoal também do tático, ok? Das organizações, ou seja, esses 2 níveis. Já quando se trata de alta administração, nós vamos pensar em quem? Quem está lá na cúpula, quem está no alto escalão, certo? Inclusive, pessoas que têm cargos políticos, vamos dizer assim, né? Dentro da administração, ok? E também os dirigentes, diretores, ou seja, pessoal do alto escalão mesmo. Assim como também os chefes aí dos poderes, por exemplo, o chefe do Poder Executivo. No caso aqui, nós estamos tratando de um decreto estadual, governador, vice-governador. Então você vai visualizar aqui comigo. As suas responsabilidades, os seus deveres mudam evidentemente.
Porém, o decreto 46.644, ele vai trazer tanto regras para o agente público de maneira geral, né? E também vai trazer regras ligadas à alta administração estadual. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, e isso pode ser tema na sua prova, tá? Bom, outras coisas que você precisa saber aqui comigo. O artigo 1º, e aí a gente já entra, né, diretamente no decreto, ó, porque o governador do estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições que lhe confere, o inciso 7º do artigo 90 da Constituição Federal, decreta. E aí nós começaremos a visualizar melhor os artigos. O artigo 1º diz assim: o Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração Estadual, instituído pelo Decreto 43.673 de 2003 e disciplinado pelo Decreto 43.885 de 2004, passa a denominar-se Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual e reger-se-á pelas normas estabelecidas neste decreto. Uma coisa que é interessante para você observar comigo é o seguinte, né? Que nós tínhamos, na verdade, um código de conduta ética por um decreto e depois disciplinado por outro e, obviamente, a partir de agora, a partir de 2014, passamos a ter aí uma nova denominação e, evidentemente, situações aí novas, né, atualizadas nesse sentido. Uma coisa interessante também para você observar aqui comigo, né, são os outros artigos, ó, que nós vamos ter. Por exemplo, o artigo 2º que diz assim: o Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Pública, né, Estadual é instrumento de orientação e fortalecimento da consciência ética no relacionamento do agente público estadual com pessoas e com patrimônio, público. Muito interessante você observar uma situação aqui comigo, galera. O que é ética? O que significa a palavra ética? Apesar das provas de concurso relacionadas à matéria, elas são muito literais, ou seja, texto aí do decreto, né, texto da lei, a gente precisa ter alguns conceitos relacionados à ética. Ética tem a ver com costumes. Aliás, ética vem de uma palavra grega, né, chamado ethos, ok? Que significa justamente costumes. Esses costumes, por quê? Porque, na verdade, o legislador vai estudar o comportamento do indivíduo dentro do campo da moralidade, certo? Ética e moral são quase sinônimos, mas não são, porque existem algumas diferenças entre essas duas palavrinhas, tá? Então, ética tem a ver com costumes, estuda-se o costume e, consequentemente, cria-se regras ligadas a isso. Então, a ética, ela é uma ciência, tá? É uma ciência que tem o intuito, realmente, de estudar o comportamento do indivíduo. Então, a ética está ligada, inclusive, ao ramo da filosofia, beleza? E veja que aqui fala sobre que o código de ética ele vai servir para quê? Para orientação. Isso é muito interessante. Por quê? Porque em qualquer código de ética nós vamos encontrar 3 fatores, 3 situações. Nós vamos encontrar as chamadas regras deontológicas, tá certo? O que são regras deontológicas? São normas, são regras estudadas, fundamentadas. A palavra deontologia significa estudo fundamentado. Então, se nós temos regras, nós temos aí, então, no caso, regras estudadas, fundamentadas, ok? Além de termos aí as regras, nós vamos também encontrar no Código de Ética deveres. Deveres e responsabilidades por parte do servidor público, ok? E vamos encontrar uma outra situação que são as vedações. O que são vedações? Vedações são proibições, tá certo? Proibições que você também vai encontrar dentro de um código de ética. Então, a partir do momento que você tem regras, deveres e vedações, consequentemente, tudo isso vai nos orientar. E por que isso é importante, pessoal?
Porque é o seguinte, para pensar comigo. O que é ética? Não é nem tão difícil assim conceituar o que é ética. Ética tem a ver com o quê? Ética tem a ver com o que é certo, o que é honesto, não é verdade? As coisas que você vai pensar sobre isso. Uma conduta ideal, uma conduta adequada, beleza? Muito provavelmente são essas palavras que você vai lembrar a respeito da ética. Agora, conceituar o que é ético é beleza. E ser ético? Os filósofos, eles costumam dizer que o ser humano, ele não é espontaneamente ético, tá bom? Ou seja, você tem aquele 1% vagabundo, tá? Tá certo? Brincadeiras à parte, é porque em algum momento a gente talvez falhe, né, nessa situação, né? Acabe faltando aí com a ética. Então, precisamos ser orientados, é isso que o Código de Ética vai fazer, vai orientar todos nós para que a gente tenha uma conduta ideal, certo? Mesmo que alguma situação de alguma regra, eu diga assim, pô, eu não acho essa regra tão interessante, tão legal. Mas se ela está lá, se ela existe, eu vou ter que, na verdade, cumprir aquela regra dentro do campo da ética. Certo, galera? Então, os primeiros passos aí para a gente compreender a respeito da informação. Então, ela vai servir de orientação e vai servir também de fortalecimento da consciência ética, porque de tanto aquilo martelar na minha mente, né, das regras, eu vou entendendo cada vez mais a necessidade, né, de cumprir as regras, no caso aí deontológicas, como eu comentei para vocês. Ok? E essas orientações e fortalecimento da consciência ética não é somente para as pessoas, mas também para todo o patrimônio público. Por quê? Porque um dos primados maiores que o servidor público precisa levar em consideração é o zelo, tá? E o zelo nada mais é do que o cuidado. O cuidado, como eu falei, tanto das pessoas, como também o cuidado com o patrimônio público. Então, no texto deste decreto, equivalem-se as expressões Código de Conduta Ética do agente público e da administração, alta administração e Código de Ética. Ou seja, está tudo ali dentro do mesmo nível, patamar, né? Nesse sentido. Beleza? Bom, continuando, pessoal, nós temos aqui o artigo 3º. O artigo 3º ele diz o seguinte, ó, para você ir acompanhando aí comigo. Para fins deste Código de Ética, considera-se agente público, vamos lá, considera-se agente público todo aquele que exerça, ainda que transitoriamente e sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, convênio, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública em órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, do Poder Executivo Estadual, inclusive os integrantes da alta administração do Poder Executivo Estadual, do que trata o capítulo 2 do título 4 deste Código de Ética. Bom, deixa eu lá resumir para você. Veja bem, o que o artigo 3º está trazendo aqui para nós, pessoal? Ele está nos trazendo um conceito de agente público. Quem é agente público de acordo com o Código de Ética? Toda pessoa que presta serviço público para a administração pública estadual, certo? Toda pessoa que presta serviço público. Não importa se ela ganha por isso, ou seja, pode ser com remuneração ou sem remuneração. Nossa, professor, mas sem remuneração? Pode. De repente você pode estar prestando um serviço voluntário no campo da administração pública, logo você será considerado naquele momento funcionário público, servidor público. Ah, mas transitoriamente, sim, você pode ser um servidor público permanente ou você pode ser um servidor público transitório, temporário. Existem concursos públicos, inclusive até uma tendência para isso, né, de contratos com prazo determinado, então, ou seja, temporário. Mesmo que você seja temporário, naquele instante você será considerado servidor público. Então, o conceito que nós temos aqui, dentro do Código de Ética, é um conceito bastante amplo, né? Bastante geral, genérico.
não importa como você vai prestar esse serviço, você será entendido aí como agente público. Fique esperto que isso já foi tema de prova, tá? O parágrafo único diz assim: o agente público deve prestar compromisso solene de acatamento e observância ao disposto neste Código de Ética, em formulário próprio estabelecido pelo Conselho de Ética Pública, chamado aí CONSET, né? A ser arquivado juntamente com os documentos comprobatórios de seu vínculo com o Poder Executivo no respectivo órgão ou entidade. Bom, trocando em miúdos, o que ele está dizendo aí para nós, né, pessoal? Ele está dizendo que a partir do momento que você tomou posse no cargo público, você vai assinar um documento solene que você vai acatar tudo que está lá no Código de Ética, ou seja, você vai ter que respeitar as regras, os deveres e as proibições, ok? Seguir o Código de Ética. O Código de Ética é como se fosse um manual aí de instrução para nós, beleza? Vamos dar continuidade. Eu quero aproveitar aqui essa aula, como a gente viu aqui a respeito do agente público, né? Vamos tratar um pouquinho melhor sobre isso, para você guardar, ó. Então, nós temos aqui o conceito de agente público, certo? O agente público é esse carinha aqui, ó, né? Esse carinha aqui, deixa eu desenhar o carinha aqui. Esse carinha aqui feliz, tá? Todo agente público é feliz, é ou não é, galera? Que é o agente público. Então, ó, quem que é o agente público perante o Código de Ética? Ó, todo aquele, tá? Todo aquele que faz o quê? Que presta serviço, tá? Prestou serviço, não importa, é entendido como agente público. Essa prestação de serviço, inclusive, pode ser direta ou indireta. Beleza? Prestou serviço é agente público. Todo aquele que presta serviço. Esse cara pode ser remunerado ou não. Não precisa necessariamente ser remunerado, certo? Todo aquele que presta serviço, direta ou indiretamente, remunerado ou não, não importa, tá? Beleza? Esse cara pode ser permanente, ou seja, passou no concurso público, tomou posse, é permanente, tem estabilidade. Ou ele pode ser temporário, também não importa, beleza? Ele pode fazer, inclusive, parte da cúpula, pode fazer parte da cúpula. Ou não, também não importa, pode fazer parte do nível operacional da organização, beleza? Então isso, para nós, é o agente público. Pode ser por nomeação, pode ser por designação, pode ser por convênio, pode ser por contrato, também não importa. Fechou? Então você precisa guardar isso. Agora uma coisa interessante, que eu quero demonstrar aqui para vocês também, aproveitando o embalo, é que esse Código de Ética, ele serve para administração pública estadual. Mas cuidado, tá? Quando a gente fala de administração pública estadual, nós temos 3 poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Aí você me pergunta, tá, serve para os 3 poderes, professor? Aí que tá, não. Porque esse Código de Ética, ele é voltado para o poder executivo estadual. Olha que interessante. Agora sim, veja bem, pode até ser que o judiciário, principalmente o judiciário, tá, ou o legislativo, acabe utilizando o Código de Ética como parâmetro, esse que nós estamos estudando, tá? Mas na real, ele é válido para a administração pública do Poder Executivo. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Vamos lá. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. É importante você guardar isso aqui. Repara aqui no finalzinho, que aqui diz assim, ó. Considera-se agente público todo aquele que exerça, ainda que transitoriamente sem remuneração, por eleição, mandato, designação, convênio, contratação, blá, 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 né? Serviço. Prestou serviço para a administração pública, logo é agente público. Mas repara que aqui diz assim, ó. Da administração pública direta ou indireta do Poder Executivo Estadual, inclusive os integrantes da administração do Poder Executivo Estadual. Veja que ele deixa claro aqui pra gente, Poder Executivo Estadual, tá? Aí eu vou ser obrigado aqui a abrir mais uma telinha para você entender melhor essa informação
que eu acabei de passar para vocês. Olha só, nós temos a administração pública, certo? A administração pública nós podemos dividi-la em duas partes. A administração pública direta e a administração pública indireta, certo? Quem que é a administração pública direta, galera? Nós vamos chamar aqui a administração pública direta de DEMO. Aqui, ó. DEMO. Certo? A administração pública direta é o DEMO. A administração pública indireta é a outra face do DEMO. Eita lasqueira, né? Agora ferrou. Vamos lá. Administração pública direta. O Distrito Federal, os estados, os municípios, tá certo? E a União. Então isso é administração pública direta. Já a administração pública indireta, quem é? As fundações, as autarquias, as sociedades de economia mista e também as empresas públicas, certo? Isso nós chamamos de administração pública indireta. Vamos lá. O decreto que nós estamos estudando, ele é válido para quem? E aí? Ele é válido para o Estado, né, gente? Espera aí. Aqui é o Estado de Minas Gerais. Tudo isso aqui é administração pública direta, tudo bem? Mas o decreto, ele é estadual e ele é válido para o Estado de Minas Gerais, que nós estamos estudando. E ele é válido dentro do... Deixa eu só trocar aqui a caneta, a cor da caneta. Dentro do Estado, ele é válido para o Poder Executivo. Ele é válido para os órgãos da administração pública direta do Poder Executivo, certo? E ele é válido também para a administração pública indireta. Ou seja, se tivermos aí fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas, todos os agentes públicos também terão que cumprir as regras do decreto do Código de Ética. Por quê? Porque ele serve para toda a administração pública indireta e serve para os órgãos da administração pública direta do Poder Executivo, certo? E administração pública indireta. Ficou claro isso? Posso caminhar? Bora lá, né, pessoal? Vamos continuar. Você vai entendendo cada vez mais. Pode ter certeza absoluta disso, tá? Artigo 4º. Artigo 4º diz o seguinte, ó. As condutas elencadas... Deixa eu só mudar aqui um pouco. Isso. Olha só. Diz aí o seguinte, né? As condutas... Opa, peraí que deu probleminha aqui. Agora sim. Vamos lá. Isso. Agora tá tudo certo. Vamos lá. Voltando aqui. Então diz assim, ó. As condutas elencadas neste Código de Ética, ainda que tenham descrição idêntica a de outros estatutos, com eles não concorrem nem se confundem. Pô, o que o legislador, né, ele quer dizer com isso, né, pessoal? O legislador, ele quer dizer o seguinte, tá? Ele quer dizer o seguinte, que o código, as condutas que tem nesse Código de Ética são válidas para os agentes públicos, mas a gente pode encontrar também condutas relacionadas ao bom comportamento, à boa atitude dos servidores públicos em outros documentos, em outros estatutos. Por exemplo, quando a gente está tratando do Código de Ética do agente público de Minas Gerais, você vai encontrar muitas coisas muito parecidas e relacionadas com, por exemplo, o Estatuto do Servidor Público de Minas, tá certo? E aí, um acaba anulando o outro? De forma alguma, porque eles não concorrem, tá vendo? E nem se confundem. Ou seja, o que a gente vai ter aí? Uma ideia de compatibilidade. Não tem problema nenhum a esse respeito. Beleza? Bom, temos aqui o artigo 5º. O artigo 5º diz assim, este Código de Ética não impede a criação e a existência de códigos de éticas específicos, desde que esses não contrariem o disposto neste decreto. Ó, vou passar essa informação para vocês entenderem.
O Código de Ética, o Decreto 46.644, é um código geral. Ele é genérico para todos os órgãos do Poder Executivo Estadual e válido também para a administração pública indireta. Mas, se alguma entidade, se algum órgão, além desse código, quiser criar o seu próprio código de ética, não tem problema algum. Exemplo, vamos supor que a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, cada um desses órgãos aí queiram, desejam aí criar o seu próprio código de ética, não tem problema. Aí nós vamos ter o decreto 46.644, que é geral para todos os órgãos da administração pública do Poder Executivo Estadual, e vamos ter o código de ética daquela instituição de maneira específica, entendeu? E é interessante isso, por quê? Porque cada instituição pode ter o quê? As suas peculiaridades, as suas especificidades, beleza? Deu para entender essa ideia? Então tá bom. Assim também ocorrendo com a administração pública indireta, beleza? Vamos lá, caminhando, próximo. As atividades de divulgação e orientação sobre o Código de Ética do Poder Executivo Estadual são de competência do CONSET, Conselho, que a gente vai ter aqui, a gente vai visualizar mais para frente, tá? E das comissões de ética existentes em cada órgão ou entidade, segundo as disposições constantes deste Código de Ética e das deliberações do CONSET. Ou seja, cada órgão, cada entidade deverá ter uma comissão de ética. Certo? Ficou claro isso? E nós vamos ter o Conselho de Ética. E aí, como falei, mais para frente nós estudaremos a respeito do conselho. Legal, gente? Beleza? Então deu para matar aqui, ó, mais algumas informações aí para vocês pertinentes, tá certo? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver questões de provas anteriores para que você observe comigo como que o tema já foi abordado em prova de concurso, tá? Então tá aí, ó, primeira questãozinha para nós resolvermos, já tá aí no quadro para você, visualizando aí, para você mandar super bem, tá certo? Olha só, a questão caiu no concurso aí, Banca Fundep, órgão, tá aqui também, né? Vamos lá, a questão diz assim, segundo o que dispõe o Código de Conduta Ética do Servidor Público da Alta Administração do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar que... Você sempre toma cuidado com isso, porque a banca às vezes ela pergunta o que é incorreto e às vezes pergunta o que é correto. Fica sempre de olho nisso, tá? Na alternativa A diz assim, em todos os órgãos ou entidades da administração pública estadual, direta ou indireta, deverá ser criada uma comissão de ética. E aí? Alternativa B. A atuação do servidor no âmbito da comissão de ética é remunerada por jeton, segundo a participação em reuniões do colegiado. O cara, ele recebe para fazer parte da comissão de ética? Será? Alternativa C. Não cabe recurso das decisões finais da comissão de ética. D. Não cabe prova documental no âmbito dos procedimentos da comissão de ética para apuração de fato ou ato que se apresente contrário à ética pública. Ó, só para te dar um toque, tá? Você vai fazer sempre. Você vai pausar o vídeo, vai tentar resolver a questão, depois vai escutar meu comentário, tá? Repare que nessa questãozinha tem algumas coisas que foram mencionadas que, na verdade, nós nem estudamos ainda. Então, fica sempre esperto com isso, tá bom? Mas eu aproveitei a questão porque uma das coisas nós já visualizamos, já verificamos aqui nessa aula. Então, voltando para cá, vamos lá. Olha só, galera. Qual o gabarito da questão, hein? O gabarito da nossa questão é justamente a alternativa A, pessoal. Por quê? Porque é simples, ó. Porque eu comentei para vocês que em todos os órgãos ou entidades da administração pública estadual, direta ou indireta, deverá ser criada uma comissão de ética. Maravilha, esse é o nosso gabarito, tá? Qual que é o problema da B? Depois você vai ver comigo com calma, mas nós vamos ter membros que farão parte da comissão de ética. E esses membros não são remunerados. Não são remunerados, tá bom? Depois com calma você vai visualizar isso comigo.
Na alternativa C está dizendo que não cabe recurso das decisões finais da comissão de ética. Pessoal, veja bem, a comissão de ética, ela vai julgar uma determinada situação para verificar se aquilo está dentro do campo da ética ou não, tá? Beleza? Mas toda vez que uma pessoa é julgada, independente que seja, ela tem direito de se defender. Ela tem direito de se defender, tá certo? Então, veja, o problema da alternativa está dizendo que não cabe recurso. Claro que cabe. Alternativa D, não cabe prova documental no âmbito dos procedimentos da comissão de ética. Gente, claro que cabe prova documental. Aliás, para a administração pública e para a comissão de ética chegar a ponto de penalizar, punir alguém, ela vai ter que, na verdade, ter prova documental para isso. Entende? Beleza? Mais para frente nós vamos visualizar essa informação também. Ok? Voltando aqui, vamos lá. Eu tenho mais uma questãozinha, essa aqui a gente já matou. Alternativa A. Questão número 2, nesse bloco aqui dessa aula. Vamos lá. Questão caiu no concurso da Copasa, FUMAR, que é a banca examinadora, agente de saneamento. Diz assim, o Código de Ética do agente público e da alta administração estadual considera como agente público, olha só, então nós temos que visualizar uma alternativa que esteja correta com o conceito que nós já trabalhamos nessa aula aqui, beleza? A alternativa A diz assim, apenas aquele que exerça por eleição, nomeação, designação, convênio, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública em órgão ou entidade da administração direta, pessoal, isso aqui está errado, né? Porque ele está falando apenas aquele que exerça por eleição, nomeação e assim por diante. Alternativa B, todo aquele que exerça, ainda que transitoriamente, ou seja, pode ser permanente ou não, sem remuneração, ou seja, ainda que sem remuneração, pode ser com remuneração ou não, por eleição, nomeação, designação, convênio, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública em órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta do Poder Executivo Estadual, inclusive os integrantes da alta administração do Poder Executivo Estadual. Maravilha, pessoal, esse é o nosso gabarito. Alternativa B, ok? Vamos lá. Alternativa C, todo aquele que exerça, ainda que transitoriamente e sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, convênio, contratação, qualquer outra forma de investidura, mandato, cargo, emprego ou função pública ou órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta do Poder Executivo Estadual, exceto os integrantes da administração do Poder Executivo Estadual. Essa parte aqui final, ela está errada, viu, galera? Por quê? Porque o correto é inclusive os integrantes da alta administração, certo? Vamos ver aqui o erro da alternativa D. Agente público é todo aquele que exerça permanentemente e com remuneração. Errado. Por quê? Porque o decreto diz que ainda que de maneira transitoriamente e sem remuneração, ainda que sem remuneração, ainda que trabalhando de maneira transitória, remuneração, ele ainda vai ser considerado agente público. Então, por conta disso, a alternativa D está errada e nós ficamos com a alternativa B. E aí, galera, curtiram aí a aula de Código de Ética do Agente Público de Minas Gerais? Pois é, nós temos muito mais para oferecer para você, você que vai se preparar para o concurso da Polícia Penal de Minas, não pode perder tempo, tem que começar a estudar o quanto antes. Não vai cair só Código de Ética, né? Nós disponibilizamos aqui para vocês, mas tem muito mais informações aí que você precisa das outras matérias, conhecimentos específicos, Estatuto do Servidor, matéria de português, matérias básicas também importantes, ok? Para você ser aprovado nesse concurso. Então nós temos aqui, na Praia de Concursos, um curso online completo para você, para a Polícia Penal de Minas, com teoria e questões, ok? O que você vai fazer? Abaixo do vídeo, na barra de descrição,
ou na barra de comentários, você vai clicar e vai ser redirecionado à página do curso. Lá vai ter todas as informações importantes, necessárias para você. E se mesmo assim você tiver alguma dúvida relacionada ao curso online preparatório, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, vai aparecer aí para você também, tá? Para sanar as suas dúvidas ligadas ao curso online preparatório, tá bom? Ó, vou ficando por aqui, um grande abraço, a gente se vê numa próxima aula. Ótimo estudo para você. Valeu!